Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o professor Felipe Dias. E neste vídeo eu estarei comentando sobre o assunto da travessia de pontes e túneis, que é um assunto muito frequente quando se estuda movimento retilíneo uniforme. O interessante desse assunto é que precisamos sempre levar em conta as dimensões dos nossos móveis e também do que é imóvel. Nessa nossa ilustração, nós teremos o nosso amiguinho amarelo, que ele vai ter um comprimento X. E uma ponte, um túnel, né? Use a sua imaginação aí, esse retângulo, ele vai precisar ser atravessado pelo nosso amiguinho. Na situação descrita aqui embaixo, ele não atravessa, né? Se nós repararmos, ó, ele acabou se movendo o comprimento L, ó. Ele se moveu desta maneira. Então ele se moveu, né, o mesmo tamanho do túnel, da ponte, do objeto que precisa ser atravessado. Porém, quando ele percorre esse comprimento, ele não consegue atravessar completamente essa barreira. Para que ele consiga atravessar, ele precisa ir mais além, que é no nosso caso aqui embaixo, ó. Ele sai, bem quando a frente dele está alinhada com a traseira do que vai ser ultrapassado, ele percorre todo o comprimento de quem está sendo ultrapassado, mais um pouquinho. E este pouquinho é o próprio comprimento dele. Ou seja, para que o nosso móvel ele atravesse, ele vai precisar percorrer o comprimento do objeto que está sendo atravessado. Aí, nas questões, pode ser uma ponte, um túnel, e mais o próprio comprimento dele. Então, uma exemplificação disso, você imaginar que esse retângulo cinza aqui é uma ponte ou um túnel, e nosso amiguinho amarelo, seja um carro, seja um caminhão ou seja um trem. Então, para que ele possa ultrapassar, ele vai ter que ultrapassar o tamanho da ponte e do túnel, mais o próprio tamanho. Então, neste caso, eu vou poder escrever que a minha variação de espaço percorrido vai ter que ser o tamanho do objeto que está sendo atravessado mais o tamanho do objeto que atravessa, tá bom? Estou usando aqui essas letras, mas você poderia usar qualquer outra letra, você chama comprimento das coisas do jeito que você quiser, tá bom? Então, assim, se apegue a entender o que é o L e o que é o X no nosso caso, que é o comprimento de uma ponte, de um túnel, mais o comprimento de um carro, de um trem, de um ônibus, seja o que for. Ou seja, o comprimento do que está imóvel, que está sendo atravessado, e mais o comprimento do seu móvel. Então vamos lá ao nosso exemplo. O nosso móvel vai ter 2 metros e nós queremos saber o comprimento do objeto que está sendo atravessado. Neste caso, o nosso móvel ele tem 4 metros por segundo e sabemos que ele demorou 3 segundos para atravessar completamente. Então eu já completo aqui, sabendo que o meu ΔS vai ser a soma do comprimento do móvel mais o comprimento do imóvel, ou seja, 2 mais L. Eu posso relacionar essas grandezas sabendo que a velocidade ela é igual a variação de espaço dividido pela variação de tempo. Com isso, eu vou ter velocidade é 4 igual ao espaço 2 mais L sobre o tempo que é 3. Debaixo do 4 tem 1, multiplico o cruzado. Então, vou ficar 1 vezes 4, 2 mais L, né? Vai ficar 2 mais L, 4 vezes 3, 12. Com isso, L é igual a 12 menos 2. Então, eu descubro que o comprimento que foi atravessado é de 10 metros. O comprimento do imóvel atravessado é de 10 metros. Então, resumindo, as questões que têm travessias de pontes e de túneis
né? Eu coloquei esses dois nomes porque é o que mais aparece, mas pode aparecer outros também. Você tem que usar a formulazinha da velocidade e a partir dela você precisa considerar que o espaço percorrido vai ser a soma dos dois comprimentos. Depois disso, é só resolver e ser feliz.